Olá, olá, paz de Cristo Jesus, aqui é o pastor Manuel Júnior. Nós estaremos hoje falando um pouquinho sobre a lição da CPAD, lição 6, dia 7 de fevereiro, que tem por título hoje Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Nós estaremos iniciando agora a nossa lição, pedindo a você que venha participar conosco. Começando já falando do assunto com o nosso texto áureo, que diz assim: segui a paz com todo, a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. A primeira coisa que a gente precisa observar aqui é que essa santificação é uma santificação que ela tange uma santificação para com Deus, ou uma santificação que tange um comportamento com a sociedade. Você consegue ser santo diante de Deus? Ou consegue ser santo diante do povo? Essa santificação é horizontal ou essa santificação é vertical? Pense aí e me diga. Porque até mesmo antes de nós continuarmos a leitura, nós vamos ler em Isaías 64, rapidinho aqui. Isaías de número 64. Vamos lá. 64 de Isaías. Diz, onde que eu estou? 64, versículo 6. Diz assim: Mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e a nossa culpa como um vento nos arrebata. Então aqui a gente vê que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Se a nossa justiça é como trapo de imundícia, será que a gente consegue ser santo? Ou que essa santificação, seguir a paz com todo, está em relevância ao comportamento diretamente intrínseco com o nosso próximo, e não uma santificação realizada com Deus que reflete ao próximo? Não sei se você me entendeu, mas o que eu quero dizer é que essa santificação não é uma santificação com Deus, é uma santificação, é um comportamento envolvido e direcionado entre você e o seu próximo, você e ao seu irmão, ok? Nossa leitura bíblica em classe, nós não estaremos lendo, diz assim, a primeira segunda-feira: nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade. Terça: o Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Voltando à segunda-feira que eu tinha esquecido, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Quarta-feira, Efésios 5, 25 e 27, que diz assim: o Senhor Jesus é o santificador da igreja. Quinta-feira, o Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Romanos capítulo 15, versículo 16. Sexta-feira, a obra da santificação é realizada pelo Espírito e pelo Filho e pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Sábado, somente Deus é santo em si mesmo. Apocalipse 15, versículo de número 4. Vamos para a nossa introdução. Comentário. Diz assim a nossa introdução. Rapidinho, antes de lermos a introdução, só para lembrar você que a nossa leitura bíblica em classe está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23, qual nós estaremos, de vez em quando, utilizando algumas coisas aqui, se precisarmos. Diz assim: Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então
o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Então, para que a gente tenha já o primeiro contato, a santificação aqui faz parte, na essência de Deus, faz parte dos atributos comunicáveis de Deus. Mesmo que seja de uma forma menor, refletida de uma forma menor, a gente precisa refletir isto, praticar isto. E nós já vamos ler a carta de Pedro. Porque essa santificação, ela precisa ser vivida, sentida pelo cristão. Hoje o termo santificação não é mais praticado, realizado no meio da igreja. A igreja do Senhor hoje não vê isso como uma necessidade a ser praticada. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, você conhece. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Deus sabe, e você também sabe, que não tem condições de você ser santo igual a Deus. Mas isso não nos impede buscar essa santidade. Tá, amado? Não nos impede buscar essa santidade. Há uma necessidade muito extrema que você e eu busquemos esta santidade diariamente e constantemente. Não é motivo de a gente saber que as nossas justiças como tráfico de imundícia, que as nossas condições não nos leva à excelência da perfeição, mas isso não nos impede de nos aproximar de Deus e de chegarmos a essa medida de santidade diante do Senhor. Eu quero ler aqui com você em Efésios. Vai abrindo aí em Efésios. Deixa eu só ver se eu me localizo aqui qual o texto que eu quero. Efésios? Tá, primeiro eu vou ler o que Deus nos chama. Efésios capítulo 1, versículo 1. Só para que você venha entender o que eu quero lhe dizer aqui. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Preste atenção, santos que estão em Éfeso e fiéis. Santo, a santidade, ela tem que trazer fidelidade. Não adianta eu dizer que sou santo se eu não sou fiel. Outra coisa, aproveitar que eu estou aqui pertinho, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu não quero falar sobre eleição aqui não. São do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o crente santo, o crente que busca a santidade, ele tem que buscar ser irrepreensível. E esse irrepreensível é uma pessoa que não é digna, que não merece ser repreendido. Tá? Ele não pode ser repreendido. Não merece, porque a santificação dele o conduz a esta perfeição, por mais que seja não uma perfeição plena, mas é uma perfeição que a gente deve buscar. Eu vou lhe convidar aí para Colossenses capítulo 1, para que você possa junto comigo ler. Já achou? Colossenses capítulo 1.
Eu vou ler com você versículo de número 20, capítulo 1, versículo 20. E que diz assim, tá? Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Eu estou lendo aqui só para nós pegarmos o contexto. E vós também, que noutros tempos eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras mas agora, contudo, vos reconciliou, você e eu. Versículo 22, aí começa a entrar naquilo que eu quero falar. No corpo da sua carne, pela morte, perante ele, vos apresenta, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar, aí preste atenção que eu vou ler agora, santo, irrepreensível e inculpáveis. Se na verdade permaneceste fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, a qual eu, Paulo, estou feito ministro. O que eu quero aqui, que a gente já leu em Efésios sobre irrepreensível, é inculpável. Então, ser santo é buscar, tá? Ser inculpável. É buscar a medida e a estatura de varão perfeito. É você e eu, mesmo sabendo que as nossas atitudes e comportamentos não são perfeitos, mas a gente vai buscando alcançar esta medida. Vamos voltar a Efésios capítulo 4, ao livro de Efésios, epístola, capítulo 4, para que você venha entender o que a gente precisa fazer e buscar diante de Deus. Diz assim, capítulo 4, versículo de número 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em Cristo. Então, cresçamos na santidade, tá? Para nós se tornarmos um edifício diante de Deus com uma estrutura melhor e mais frondosa e edificável diante de Deus. A gente precisa buscar este crescimento que é produzido pela palavra de Deus, que é a verdade. Nós acabamos de ler Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 20, né? Acabamos de ler, falando sobre o repreensível e inculpável. Nós agora estaremos lendo capítulo 2, versículo de número 19, que diz assim: capítulo 19. É 19 mesmo? Capítulo 2, 19? Deixa eu ver aqui. Tá, 2,19. Diz assim: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nós lemos isso em Efésios. Versículo 19. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra o judimento do mundo, porque
vos encarrega ainda de ordenança como se viveste no mundo. Aí vamos entender aqui algo interessante. Vai crescendo em aumento de Deus, ou seja, Deus vai crescendo em nós. Jesus vai se formando em nós. Então, o que a gente precisa? Está sempre ligado à cabeça. Está sempre ligado a Cristo. Por isso que a gente lê aqui, aproveitar que a gente está pertinho, capítulo 3 de Tessalonicenses, portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e nas que são da terra. Então, a santificação vai nos levar e nos direcionar para isto, tá? É isto que vai a santificação nos levar e nos conduzir. Vamos lá, santificação no Antigo Testamento. Eu vou ler alguns pontos aqui, alguns versículos estão divididos, tirado do termo santificação, e nós estaremos lendo rapidamente algumas coisas. Santificação no Antigo Testamento. Diz assim, primeiro tópico: a santidade de Deus se originou nele mesmo. Deus é santo em si mesmo. Ele não recebe santidade de ninguém como nenhum tributo, nada. Deus é dele que emana. Deus não precisa de ninguém para ser alguma coisa. Ela é a plenitude gloriosa da sua existência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério, claro, e nós devemos levar isso hoje. Primeiro subtópico diz a santificação. A ideia predominante da santificação ou a santidade no Antigo Testamento é de separação. Deixa eu marcar aqui. Separação. E ela vai nortear todo o significado da revista, tá? Todos os versículos que estarão divididos na lição vão estar norteados sobre o termo santificação, que vão ter outras abrangências necessárias que vão abranger e fundamentar. Então vamos. No Antigo Testamento, de separação tanto de pessoas como de lugares, coisas para o serviço sagrado, tanto de lugares, pessoas, lugares e tantos animais, tá? Um animal que era separado para um sacrifício, ele deveria ser santo. A gente olha em Malaquias, que isso no capítulo 1, que os sacerdotes estavam oferecendo os animais impuros a Deus. E qual era a característica desses animais impuros? Nós vamos ler, tá? Nosso objetivo aqui é dar um pouquinho de subsídio para que você possa ministrar a sua aula com calma. Que você possa ter base para assim o fazer. Deixa eu só pegar o ponto aqui que eu quero fazer a leitura. Já estou em Malaquias capítulo 1. Você vai abrindo aí rapidinho. Eu vou começar aqui a partir do versículo 6, para que você possa me compreender, e a gente estará lendo alguns versículos. Diz assim: se minha cabeça cortar um pouquinho, é porque eu estou lendo aqui na mesa, eu tenho que me aproximar um pouco, se eu mexer aqui vai atrapalhar. Mas não se preocupa com isso não, você está me vendo bem, tá? Então diz assim, versículo de número 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? É uma pergunta. A santidade que eu e você devemos prestar a Deus é uma honra que a gente presta a Ele, tá? Isso não só na nossa vida pessoal, na nossa vida, como aquilo que nós oferecemos a Ele. Eu aqui não estou falando de dízimos e oferta, não. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Tem gente que não anda em santidade, que não anda em temor e tremor diante de Deus, e diz: não estamos fazendo nada de errado, em que estamos errando? A gente tem o nosso manual, que é a Bíblia e a Escritura, era o nosso norte. Ela vai nos ponderar e nos mostrar onde estamos errando e o que estamos praticando. Então, se você
Deus está cobrando de mim, de você, porque a gente está fazendo alguma coisa de errado. Vamos lá, agora o versículo que interessa. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então, até o significado, eu até guardei ali, não vou pegar agora não, porque senão vai demandar tempo. Mas o significado da palavra que vai ser utilizada para santificação, para purificação, ela é amaldiçoar, tanto abençoar. Quando a coisa é santificada para Deus, ela é separada para ser abençoada. Quando a coisa é separada para outra coisa, tem coisas que são separadas para ser amaldiçoada. Por exemplo, só para você ter um exemplo, Acã, ele foi separado de sua família, da sua tribo, para ser como amaldiçoado, para ser punido, tá? Então a palavra tem essa conotação. Mas, pois bem, nós não queremos falar sobre isso, só para que você venha entender. Voltando à leitura, versículo 7 do capítulo 1 de Malaquias. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando eles perguntam isso, estão desprezando a mesa do Senhor. Versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal. Não faz mal? E quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ficar por aqui, tá? Porque nosso objetivo é falar sobre purificação e santificação. Então, preste atenção comigo aqui um pouquinho. Aqui em Malaquias está falando que os animais que eram oferecidos eram animais coxos, cegos, ou seja, eram animais que se tornavam impuros por causa das suas imperfeições físicas, animais doentes que eram apresentados. Então, assim, pare e pense você sobre a sua vida. Eu estou fazendo agora uma aplicação, minha vida e a sua vida. Será que eu posso me apresentar ou ser apresentado diante de Deus, ou você pode se apresentar diante de Deus de uma forma imperfeita, de uma forma leviana, grosseira? Será que pode ser assim? Será que eu posso ir para a igreja, adorar a Deus, cultuar a Deus, ou até verbalizar algum cântico, louvor a Deus, mas sem a devida perfeição, a adoração? Será que eu posso? Se eu ler Malaquias rapidinho, eu vou voltar já. Rapidinho. João capítulo 4. Evangelho de João. Rapidinho, por favor. Evangelho de João capítulo 4, versículo de número 23. Deixa eu só ler o 22, rapidinho, por favor. Diz assim o 22. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, nós temos a Bíblia, nós temos os Evangelhos, nós temos pregações, nós temos ensinos, nós temos tudo. Mas uma pergunta eu quero fazer a você. Você conhece a Deus? Daqui a pouco eu continuo sobre essa pergunta. 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Não adianta você estar levando o seu corpo para a igreja, mas a sua adoração não está em mente. Se a Bíblia, nós lemos agora há pouco, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não que são da terra. Pensai, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Eu preciso
adorar a Deus com a minha mente. E a minha mente em adoração transmitir, influenciar, conduzir e condicionar o meu corpo. Meu corpo não vai adorar a Deus de uma forma perfeita se o meu espírito não estiver adorando. Não adianta você estar dentro de uma igreja em adoração, num culto de louvor a Deus, e o seu corpo está dizendo: eu não sei porque eu estou aqui, e a vontade que esse culto acaba logo, eu vá para casa. Se você separou, voltando da santificação, se você separou o seu dia, o seu culto, o seu momento, separar, santificou o seu culto, esse momento para adorar a Deus e cultuar a Deus, faça que este culto e essa adoração sejam um culto e uma adoração perfeita. Então, rapidinho, me permita ir para Mateus, capítulo 7. Eu quero rapidinho falar com você para voltar para Malaquias. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, 23. Vou ler o versículo 21 a 23, rapidamente. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Vamos lá. Que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Eu quero aqui, rápido, voltando já para Malaquias, que um culto mal feito, mal conduzido, uma santificação mal feita, implica numa falta de conhecimento de Deus. Porque quanto mais a gente conhece Deus na íntegra, na essência, naquilo que Ele é, a gente vai tentar e objetivar em nossas vidas a dar um culto perfeito para Deus. Então, se nós estamos ainda nos comportando de uma forma imperfeita no nosso culto, na nossa santificação, na nossa separação, isso está implicando a falta de conhecimento. Então eu convido a você a seguir o que a Bíblia diz, que sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não estagne no nosso conhecimento, nem no seu conhecimento de Deus, não. Procure conhecer a Deus mais e santificar um pouco mais, porque isso é nossa obrigação. Vamos lá, capítulo 1 de Malaquias, versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto e a sua comida é desprezíveis. E dizeis aqui: que canseira! E lançaste os desprezos, diz o Senhor dos Exércitos, e ofereceis o roubado, o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Semeais aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito